é que o homem fiel, abençoado, eleito, chamado, não está livre de calamidades. Se vocês pensam que ser alguém chamado por Deus, chamado por sua graça salvadora, eleito por Ele desde antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, se vocês pensam que essas pessoas eleitas por Deus, chamadas por Ele, justificadas, abençoadas com a sua graça, com a sua salvação, estão livres de calamidades, vocês vão ter grandes decepções. Porque não estão. A fé cristã e a salvação não é uma vacina contra a miséria neste mundo. Ninguém fica rico se tornando crente. Ninguém deixa de ficar doente se tornando crente. Ninguém está livre de perdas terríveis e de calamidades assustadoras pelo fato de ser um crente. Essa é uma mentira deslavada, desavergonhada, que inventaram nos anos recentes. Que o crente ele está livre de calamidades. E que se ele passa por alguma calamidade, é porque ele não teve fé. Isso é o maior absurdo que nós podemos imaginar ouvir da boca de alguém. Porque a história da salvação, a história da igreja cristã, a história dos homens de Deus ao longo dos séculos mostra que é exatamente o contrário que acontece. Nós vemos os homens de Deus, homens de fé, homens fiéis, dignos ali da nossa admiração até. Nós olhamos para esses homens e vemos que todos eles passaram por terríveis calamidades. E isso nós aprendemos na Escritura também. Ainda que esse versículo que vamos ler agora não tenha o objetivo de mostrar que o homem de Deus não passa por calamidades, nós vemos esse sinal presente aqui. Veja o que diz o versículo 10. Havia fome naquela terra. Abraão estava no sul da Palestina. E o sul da Palestina é o Negueb, é um lugar deserto. E havia fome ali. E o que ele faz então? O texto fala, desceu Abrão ao Egito para aí ficar. O Egito é tão pertinho do Negueb, por que havia fome no Negueb e não havia fome no Egito? Muito simples. Os jovens que estão aqui e que estudam arduamente, longe do WhatsApp, do Facebook, do Netflix, né, e estudam geografia para suas provas, né, e para os seus trabalhos e tudo mais, sabem que o Egito, ele é irrigado pelo rio Nilo, continuamente. Não é um rio sazonal, é um rio perene. E ele está lá, de modo que o Egito sempre tem provisão. Quando nós lemos a história dos patriarcas, nós vemos que Abraão, quando veio a fome, ele foi para lá. Havia mantimento ali, porque aquela terra, o Egito, é regada pelo Nilo. Mais tarde nós aprendemos que Isaac também passou por um período de fome na sua época. Só que Deus não permitiu que ele fosse para o Egito. Ele permaneceu ali na região da Filístia. Mas ele queria ir para o Egito, porque no Egito havia mantimento. Os irmãos se lembram da história de Jacó? Os irmãos se lembram da história de José, filho de Jacó, o que aconteceu com ele? Ele foi vendido para que país? Foi vendido para o Egito. E o que aconteceu? Veio uma grande fome sobre a terra. E os irmãos de José foram buscar mantimento aonde? Em que lugar? Não foi na Venezuela, porque se fossem, iam voltar com as sacolas vazias, né? Eles foram buscar mantimento no Egito. Por quê? No Egito havia muito mantimento. Até porque José havia aproveitado a época das boas colheitas para juntar ali nos celeiros e poder vender depois. Então nós vemos isso acontecendo aqui. O texto fala que Abrão foi para o Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra.